Amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus e em Maria Santíssima, desejamos a cada um de vocês um bom e abençoadíssimo dia do Senhor. Isso mesmo, é domingo, esse dia esplendoroso, esse dia em que Jesus realizou a graça da ressurreição e nos mostra essa luz, nos mostra esse caminho de santidade. E olha que hoje nós vamos falar muito mesmo sobre santidade. É uma coisa que é tão importante na nossa vida, procurar a santidade, que a gente precisa muito aprender com Jesus a nos purificar, a permitir que esse Espírito Santo, esse ruá de Deus, sopre sobre nós essa graça de estarmos separados para o Senhor e não para o mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós somos de Deus. A nossa família vive no mundo, mas a gente precisa de ter uma família para Deus, tudo separado para Deus. É esse o nosso chamado, é o chamado nosso de cada dia, e que a gente possa, nesse domingo, realmente aprender com essa palavra de Deus. Afinal de contas, este é um grande presente que Deus deu para nós, a palavra, porque ela tem tantos ensinamentos. Às vezes eu estou triste, a palavra me alegra. Às vezes eu estou fraco, a palavra me fortalece. Às vezes eu estou frágil, a palavra me coloca de pé. Às vezes eu estou tão desacursoado, tão sem vontade, e ela me enche de esperança. Às vezes eu estou assim na escuridão, e ela é luz para os meus olhos e meu coração. Então é a palavra que realmente nos orienta e nos coloca diante da graça de reconhecermos os sacramentos que nos purificam. Assim, meu irmão e minha irmã, eu te convido a preparar essa porção de água aí na sua casa. No final desse nosso encontro, nós vamos pedir a bênção desse sacramental, mas prepare o seu coração, prepare a sua família, pois nós vamos falar dessa palavra dos bem-aventuranças, os santos, aqueles que são felizes, aqueles que descobrem as felicidades, mesmo diante das tribulações. E assim, eles perseveram e vão adiante. Vamos iniciar esse nosso encontro em casa com Deus, traçando sobre nós o sinal do amor, o sinal da fé, o sinal da esperança, o sinal da bem-aventurança, o sinal da alegria. Iniciemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça, a paz, o amor, a sobriedade, a saúde do corpo e da alma, tudo aquilo que provém de Deus, nosso Pai, em Cristo Jesus, nosso Redentor, sobre a luz santificadora do Espírito Santo, esteja no seu coração, esteja na sua vida, esteja nos seus pensamentos, esteja em todos os momentos da sua convivência familiar, esteja no seu trabalho, esteja, enfim, desejamos que tudo isso esteja na sua vida, do nascer ao pôr do sol, os dons e as bênçãos de Deus. E assim, antes de nós ouvirmos a palavra, nós vamos pedir, Pedir a Deus paz. Paz no mundo. Meu Deus, quanta maldade. Meu Deus, quanta brutalidade. Quantas pessoas assassinadas nas guerras. Vamos pedir paz na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso estado, no país, no mundo inteiro. Pelo amor de Deus, cessem as armas. Pelo amor de Deus, cessem realmente essas guerras infames que estão destruindo tantas e tantas famílias. A violência só gera violência. A gente precisa de um tempo de paz. E a gente precisa realmente ser esses construtores da paz. Isso começa na nossa família. Então, nas nossas palavras, que a gente tenha paz nas nossas relações. Vamos pedir ao Príncipe da Paz que nos derrame essa paz e nos faça entender que não precisamos mais ser estúpidos, ignorantes, pessoas tão brutas umas com as outras. Vamos trabalhar o amor na nossa vida. Então é pedindo paz na nossa vida que nós vamos ter paz no mundo. Também quero pedir por todas as famílias enlutadas, eu quero pedir por todos os dirigentes das nações, aqueles que têm as suas obrigações aí a nível social, para que tenham delicadeza, para que tenham cuidado com o povo que é um povo de Deus. Então, para que possam ser bons administradores no Senhor. E assim, coloque seus pedidos, vamos pedir mesmo por aqueles que estão enfermos, nas suas casas, nos leitos dos hospitais, tantas e tantas situações exigentes. Quero pedir por todos os desempregados, para que tenham realmente a dignidade do pão nosso de cada dia.
em cima da sua mesa. Então, pedir pelas nossas famílias, pedir pelos jovens, pelas crianças, pelos idosos, pelos adultos, por todos nós. Então, vamos invocar o Espírito Santo nesta oração que Ele nos ensina realmente a abrir a nossa vida para que Ele haja. Então, vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém, amém, amém. Irmãos e irmãs, esta palavra é maravilhosa. Aliás, qual palavra de Deus que não é maravilhosa, né, meus irmãos e minhas irmãs? Olha, Mateus 5, de 1 a 12. Essa palavra é um esplendor. Então, ela nos diz assim: naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. Então, abrindo a boca, começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres no espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, pois eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros no coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem-lhe todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Pois desse modo perseguiram os profetas que vos precederam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a paz de Cristo Jesus permaneça no vosso coração. Olha, meu irmão e minha irmã, olha o quanto é lindo. Jesus, quando viu as multidões, e com certeza ele viu que eles estavam famintos, estavam perdidos, desencontrados, ele então senta-se com toda a tranquilidade de um Deus que ama e olha para os seus discípulos que se aproximam, abre a sua abençoada boca e começa a ensinar. Aqui Jesus já nos mostra o quanto é importante ensinar. Aquilo que sai da nossa boca, aquilo que é tido como instrução. Então a gente precisa muito ter essa delicadeza de saber aquilo que nós estamos passando para outra pessoa. É um dom pensar antes de falar, para que a palavra lançada, ela seja uma palavra sementeada, ou seja, ela seja uma boa semente, para que ela possa brotar num terreno fértil. Então aqui Jesus já nos ensina demais, né? Bem-aventurado aquele que pensa antes de falar. E isso é transformado em feliz, em contente, em santo. Aquele que realmente aprende a conduzir a sua língua de acordo com os seus pensamentos que antes já foram santificados. Mas aí Jesus abre a sua boca e começa realmente a mostrar para aquelas pessoas que algumas bem-aventuranças, que ser santo, que ser feliz, não consiste muito nos ícones que nós temos no nosso coração humano, naquilo que é mundano, naquilo que é secular, naquilo que está só nos bens materiais. E Jesus começa então a inverter as coisas dizendo: bem-aventurados os pobres no espírito. Bem-aventurados porque deles é o reino dos céus. E a gente fica pensando, mas quando eu for pobre no espírito, eu pensei que eu tinha que ter um espírito rico. Mas pobre no espírito é saber que eu preciso de Deus, que sem Deus eu não sou nada. E quando eu abro o meu coração e permito que Deus vai agindo em mim,
eu me torno santo, eu me torno feliz, porque eu sei que sozinho eu nada sou. Eu sei que sozinho eu só posso ver a uns 20, 30 metros da minha visão. E eu não sei ver mais nada, eu não sei o que vai me acontecer. Então eu preciso da providência de Deus. E eu sei que Deus sempre vem em meu auxílio. Então eu já não tenho as preocupações. Então, nesse instante, eu alcanço uma alegria, eu alcanço uma felicidade tão grande que eu sinto Deus perto de mim. Então, eu já vejo o reino dos céus aqui na minha vida. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Meu Deus, quando eu choro, eu vou ser bem-aventurado. Como que eu vou ser bem-aventurado? Como que eu vou ser feliz chorando? Porque às vezes eu preciso chorar, sim. Às vezes eu preciso entender as minhas limitações. Eu preciso saber os meus erros. Eu preciso ter consciência das minhas perdas. Bem-aventurados os que choram, não bem-aventurados os que dão birra. Não bem-aventurados os que fazem beicinho. Não bem-aventurados os que fazem pirraça. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que amam. Bem-aventurados aqueles que sabem que precisa das outras pessoas. Aquele que sabe que diante de uma situação não poderei ver mais um ente amado. Aquele que sabe que passou por tribulações e está chorando. E ele será consolado por Deus. Porque Deus sabe que ele está passando por uma injustiça. E assim, é esse Deus rico em amor e misericórdia que vem consolar aquele que por muitas e muitas vezes está nas súplicas, aquela mãe que já não sabe mais qual a quantidade de lágrimas que vai derramar porque o seu filho está nas drogas, mas ela tem esse consolo de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Meu Deus, eu pensei que eu tinha que brigar com o meu irmão por causa da minha herança. Eu pensei que eu tinha que matar o meu vizinho porque ele pegou 10 centímetros do meu muro. Eu pensei que eu tinha que lutar com facas e dentes pelas minhas propriedades e eu tenho que ser manso para herdar? Sim. Porque se eu não tiver mansidão, eu vou alcançar a morte dos outros, a morte da minha família, a morte da minha alegria, a morte da minha paz. E para que eu possa herdar a terra, eu preciso de uma mansidão no meu coração. Eu preciso de uma ternura. Eu preciso de ouvir o outro e realmente falar. A gente precisa acertar isso para dar certo para os dois e não somente para um. E às vezes eu preciso ser manso bastante para abrir mão de muitas coisas que estão me levando para o caminho da morte. Engraçado quando Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Eu não posso ficar calado diante de uma injustiça. Eu não posso ficar calado diante de uma situação de exploração. Eu não posso deixar com que o meu vizinho mate a minha vizinha só porque colocaram no ditado tão egoístico que em briga de marido e mulher não se mete a colher. E aí eu sou testemunha de um enterro. E eu sou testemunha de mais e mais violência. Eu não posso ficar calado quando eu fico sabendo que tem uma criança que está sendo explorada por um adulto, uma pessoa realmente sem nenhum conceito, sem nenhum escrúpulo. Eu não posso e não devo, como cristão, saber que a injustiça existe e eu estou colaborando com ela. E assim, meus irmãos, bem-aventurados os misericordiosos, porque se eu não for misericordioso na minha família, ela não vai ter misericórdia comigo. Será mesmo que se eu não for misericordioso com o meu filho, se não for pela graça de Deus, ele vai ter misericórdia comigo na minha velhice? Será que se eu não tiver misericórdia do meu funcionário ou do meu patrão, será que eu vou alcançar misericórdia no reino dos céus? Eu preciso de ter misericórdia. Às vezes eu tenho uma língua tão afiada, às vezes eu tenho um julgamento tão preconceituoso e eu não tenho misericórdia. Eu olho, olha lá, ó, olha que pessoa ruim. Agora ele tem que comer o pão que o diabo amassou. E às vezes eu então uso dessa maldade para julgar as pessoas. Preciso ter misericórdia no meu coração. E Jesus vai nos dizendo: bem-aventurados os puros, porque se eu não for puro de coração não vou ver Deus, porque se não tiver Deus no meu coração e estiver cheio de sujeira,
estiver cheio de situações de raiva, de ódio, de rancor, de prepotência e egoísmo, como é que eu vou ver Deus, meu Deus? Tem jeito. E assim Jesus vai nos dizendo: bem-aventurados sois vós que, sendo perseguidos por meu nome. Então, é esse o cúmulo que Jesus nos mostra, que além de ter toda essa ternura, misericórdia, pureza, toda essa singeleza no nosso coração, nós vamos ser ainda muito perseguidos. E não é fácil seguir Jesus. Não é fácil ser um bom pai, não é fácil ser uma boa mãe, não é fácil ser um bom sacerdote, ser um bom diácono, ser um bom bispo, ser um homem, uma mulher de bem, não é fácil ser um filho que tem educação, não é fácil, isso é um grande desafio. Mas a gente precisa saber que Deus vem em nosso auxílio. Assim, amados irmãos e amadas irmãs, ser santo é celebrar realmente essa dádiva que Deus nos coloca para podermos separar as nossas coisas para as coisas de Deus. Ser santo é ser anúncio de Deus na vida das pessoas. Ser santo é ajudar as pessoas a se levantarem quando elas caírem e não ficar pisando no pescoço e humilhando mais elas porque elas já estão na sarjeta. Ser santo é ser uma pessoa mais cheia de misericórdia dentro dos seus relacionamentos. Ser santo é poder abraçar um filho que errou e dizer: eu estou aqui. Não desista da sua vida, porque Deus não desistiu de nós dois e eu não quero desistir de você. Ser santo é quando o marido olha para a esposa e diz: eu louvo a Deus pela sua vida e quero que possamos partilhar muito tempo das nossas experiências juntos, mesmo diante dos seus erros e dos meus erros e transgressões. Eu quero ser uma pessoa melhor para você. E assim a gente pode ser santo no dia a dia da nossa vida, pedindo a Deus que nos fortaleça e nos mostre cada dia mais essa graça do amor dele. E ele já nos mostrou isso no batismo. Quando a gente fala celebrar o dia de todos os santos, a gente sabe que só existe um que é santo, que é Deus. Só existe um que é o mediador, que é Jesus. Só existe um que é o caminho, verdade e a vida, que é Jesus. Só existe um que nos mostra tudo isso, que é o Espírito Santo. Mas nós somos chamados a tudo isso. Somos chamados a ser santos, a ser mediadores, a ser profetas, sacerdotes e reis pelo batismo. Então é a graça do batismo que nos coloca nessa dimensão que não é da nossa natureza, não da natureza humana, mas da natureza divina. E a partir dessa graça, nós somos chamados então a nos manter nessa conexão com a divindade, buscando as coisas melhores, as coisas de Deus para a nossa vida. Então é isso. Praticar a justiça, a misericórdia, a bondade, a pureza do coração, praticar a honestidade, ser santo em todos os momentos da nossa vida. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente possa aprender com esta palavra aquilo que vem dos céus e colocá-la em prática na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, todo sempre seja louvado. Maravilhosa essa palavra. Eu amo esse evangelho de São Mateus, no capítulo 5, que é o Sermão da Montanha. É muito ensinamento. Então a gente precisa se pautar todo dia para aprender, né, essas palavras que não se acabam na nossa vida. E falando nisso, hoje é dia 5, hoje é dia de São Zacarias e Santa Isabel. Isso mesmo. Zacarias significa Deus se lembrou. É esse o significado. Foi, segundo a Bíblia, um sacerdote do Templo de Jerusalém, pai de São João Batista e esposo de Isabel. É um profeta bíblico, considerado pelos muçulmanos como um dos profetas do Alcorão, onde é mencionado como o profeta, o protetor de Maria, mãe de Jesus, ou Isa, como é conhecido no islamismo. De acordo com o Evangelho de São Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento da Bíblia, Zacarias e Isabel eram pessoas consideradas justas diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Porém, não tinha filhos, porque Isabel era estéril. E nós rezamos também nesse dia Santa Isabel. Santa Isabel diz: meu Deus jurou, em hebraico. Esse mesmo é o significado de Isabel. Era a mãe de São João Batista, esposa de Zacarias.
Isabel era levita e, segundo o Evangelho de São Lucas, ela já tinha passado da idade fértil, normal, quando concebeu e deu à luz a João Batista. De acordo com o Evangelho, Zacarias e Isabel eram pessoas consideradas justas diante de Deus. Porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Tendo o casal já uma idade avançada, o anjo Gabriel apareceu a Zacarias, quando esse se encontrava no templo oferecendo incenso, tendo anunciado que Isabel iria ter um filho que se chamaria João. Isabel então concebeu, tendo então se ocultado das visitas das pessoas pelo lapso de 5 meses. No 6º mês de gestação de Isabel, sua prima Maria também recebeu uma promessa através do anjo Gabriel e concebeu do Espírito Santo, o quanto esperava Jesus em seu ventre. Foi visitá-la nas montanhas de Judá. Então, dia 5, São Zacarias e Santa Isabel. Dia 11, nós rezamos São Martim de Tours. Esse mesmo, ele viveu no século IV, época de importantes transformações. Martinho de Tours leva um importante papel nessas mesmas transformações, ao ter sido primeiro um convertido à religião cristã e depois um dos impulsionadores a uma maior cristianização da Europa, cujo processo avançou significativamente no século IV. Ainda em termos de contexto histórico, nasceu 3 anos após o Edito de Milão, promulgado por Constantino, que havia concebido aos cristãos liberdade de culto. Foi discípulo de Santo Hilário de Poitiers, um dos doutores da Igreja, que se notabilizou na teologia e também foi contemporâneo de Agostinho de Hipona. Embora Martim fosse um homem culto, foi na ação prática, caridade, ensino, fundação e construção de igrejas, de mosteiro e de escolas, que se distinguiu e notabilizou. A sua ação missionária e pedagógica, a par da de outros, foi muito importante para a cristianização da Gália, mas também numa área geográfica e cultural mais vasta, tendo esta se repercutido em outras províncias ocidentais do Império Romano. Então, está aí a história, né, de São Martim de Tours para a nossa vida. Irmãos e irmãs, e assim nós vamos pedir a bênção dessa porção de água que nós estamos aqui e vamos pedir a Deus que abençoe, guarde e proteja. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus Pai, rico em amor e bondade, vos pedimos bênçãos sobre esse sacramental de nossa fé, que nós possamos, sim, escolher o caminho da santidade, o caminho da luz, em nossas atitudes e ações. Vos pedimos essa bênção, da intercessão de todos os santos e santas de Deus, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Irmãos e irmãs, na graça e no amor de Deus, chegamos ao final desse nosso encontro, mas estamos aí durante a semana com muita fé, com muita oração, com muita esperança e trabalho para realmente servirmos ao Senhor. Vamos pedir a bênção dele? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós, que desça sobre nossa vida, que desça sobre nossa família e nosso trabalho. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Sagrada Família de Nazaré, abençoai nossos lares, protegei nossas famílias e dai-nos a paz. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Irmãos e irmãs, rezem por nós, que nós estamos rezando por cada um de vocês. Abraço fraterno, beijo imenso no coração. Olha, semana de muita paz, de muitas bênçãos, e domingo que vem estaremos aqui na TV Araguari, em Casa com Deus. Então, até lá, se Deus quiser.